E Netanyahu aprovou medidas ofensivas e defensivas adicionais na Cisjordânia. O que acontece? O primeiro-ministro, né, ele lançou essa proposta, né, de ofensiva e defensiva e começou a trazer algumas palavras meio que enigmáticas, como alguns costumam dizer. Sempre que ele começa a soltar indiretas, isso aí não sou eu que estou dizendo, é o pessoal lá, os israelenses, a imprensa israelense tem comentado que toda vez que Netanyahu começa com essas meio que indiretas, significa que vem alguma ação mais forte militar de Israel em algum lugar, de alguma forma. Pode ser que seja para a Cisjordânia, né? Também chamada de Judéia e Samaria lá pelos locais. A questão toda é que depois de uma série de problemas que aqui essa região, né, da Cisjordânia vem enfrentando, se você observar bem, ó, relativamente não tem problemas ao norte com o Hezbollah, uma ou outra questão de ataques tem ocorrido. Evidentemente, em Gaza está uma problemática mais séria, mas aqui nessa região da Cisjordânia tem ocorrido uma série de atentados. Ocorreram, né, essa semana, pelo menos dois. Teve baixas também de soldados israelenses nessa região, então tudo isso começa a intensificar. Tá? Chegou a ter problemas aqui nessa região próxima a Jerusalém, tanto aqui ó, nessa região a oeste, como mais ao norte, que foi onde de fato ocorreu, né, o atentado lá de tiros próximo a Nablus, né, essa região aqui. E o que acontece? Existe um grupo radical, digamos assim, né, ligeiramente radical, que nem pertence ao Hamas, que tem um certo pezinho com o Hezbollah, não é da autoridade palestina, já que eles costumam atacar, inclusive, o policiamento que existe da autoridade palestina dentro da Cisjordânia. Eles são um tipo de jihadistas, como estão sendo chamados, tá? Eles têm feito, são mais radicais, têm feito alguns ataques. Israel recentemente, inclusive, até prendeu, fez algumas operações especiais, como eles chamam, né? E prenderam, usaram uma van. Eu até trouxe aqui no canal esse vídeo em que prenderam algumas pessoas, mas assim, por mais que intensifiquem, continua se ocorrendo alguns problemas mais sérios aqui na Cisjordânia. Então, há grande indício de que Israel possa fazer uma grande operação nessa região. Ou, como está um silêncio, entre aspas, demais da conta, eu não duvido que seja um retorno, tem muita possibilidade devido. São muitas conjecturas, na realidade. Como Israel tem muitas frentes, pode ser que seja uma volta aqui para o Líbano, talvez, ou seja um ataque massivo lá nos Houthis, também é uma outra possibilidade, já que os Houthis continuam tendo ataques, né? Continuam fazendo ataques. Ou tem a outra opção, que é Israel, junto com Estados Unidos, ou sozinho, façam um ataque a Teherã, né? Foquem no Irã e venham com tudo aqui para cima do Irã. Então são muitas possibilidades, né? Algumas frases que às vezes Netanyahu solta, meio enigmáticas, meio que entregando. Lembra-se muito, não sei se você lembra o caso do cessar-fogo, do discurso de cessar-fogo do Hezbollah, né? Quando ele anunciou que iria ter o cessar-fogo e no final do seu discurso ele foi e deu um recado especial, básico, padrão, entre aspas, para Bashar al-Assad, dizendo: sua hora vai chegar. E eis que, horas depois, os insurgentes começaram a acelerar lá de Alepo, né? Conseguiram invadir Alepo, e depois houve toda essa repercussão que você evidentemente deve saber, né? Que avançaram Ramã, Homs, até chegar na capital, Damasco. Né? Então, e evidentemente aprofundar para outras regiões. Então, é uma situação que é ficar de olho, digamos, né? Ficar de olho em tudo que vai estar ocorrendo nas próximas horas, mas aí há uma grande chance, sim, de Israel vir para cima. Outras situações aqui básicas no front, né? Mostrando aqui na faixa de Gaza,
Mais uma vez, essa é uma região muito complexa, tá, para Israel. Tanto essa região de Jabalia, como essa região de Gaza mesmo, cidade de Gaza, né? São regiões que têm ocorrido uma série de ataques, uso de drones, bombardeios, né? Tem ocorrido baixas, teve, teve um caso de soldado que esses dias, né, que tombaram nessa região também, da faixa de Gaza, então sempre está ocorrendo, é mais intenso, né? Por ser meio que né, uma guerrilha. E tem um problema também que ainda persiste, que é o seguinte: tanto o caso Hamas como o caso Hezbollah, eu até já trouxe em vídeo. Tem um pessoal às vezes comenta, como é que é possível tanto ataque, tá, em áreas civis? Por que isso? Por que atacar algumas áreas? Porque é padrão, tanto do Hezbollah como do Hamas, utilizar a infraestrutura. Olha o que eles normalmente fazem. Tanto o Hamas como o Hezbollah, lá no passado, né, começaram como entidades filantrópicas. Era um de fachada, não era? Não sei. Isso aí é um caso a se pensar se de fato tinha desde o início era fachada, ou era social e aos poucos foi se transformando, enfim. O fato é que vão construir um hospital. Então, antes de construir o hospital, ou durante a construção do hospital, fazem bases subterrâneas e colocam a infraestrutura do Hamas ou do Hezbollah. Teve casos no Hamas, por exemplo, um dos hospitais, que chegou a ter salas em anexo ao hospital, né? Ou seja, não é nem subterrâneo, ao lado, ou protegido pelas paredes do hospital, de indivíduos do Hamas, pessoas que pensavam que o cara era funcionário lá da área da saúde, mas na realidade o cara às vezes estava com reféns lá dentro, de Israel e coisas do tipo. Não é à toa que, inclusive, Israel fez algumas operações nessa região, enfim. Então, tem esse problema também. Gaza é uma região muito populosa, toda a faixa de Gaza em si. A cidade, muito populosa. Então, é extremamente difícil ir avançando, fazendo ataques esporádicos. E, evidentemente, vai trazer esses problemas que eu relatei aqui, né? E basicamente é isso, né? Assim, e teve o caso dos Houthis. Na realidade, no Brasil, ontem, nessa informação, eles disseram que lançaram drones contra Israel e que fica sempre, de vez em quando eles estão lançando drones, disseram que até lançaram contra o USS Truman, que é o porta-aviões. Os Estados Unidos, até onde eu li, né, mais cedo, não tinham dito nada a respeito, então não sei se é de fato, se é uma perua, como a gente diz aqui na região da gente, né? Foi só um boato que foi espalhado só para fazer mais barulho. Pode ser que eles tenham lançado realmente algum ataque, mas não tem nem chegado perto. Mas aí fazem toda uma narrativa, ou pode ter atingido, não sei, é aquilo que eu disse. Não chegou informações oficiais sobre esse ataque Houthi. No mais é isso. Valeu, grande abraço.